Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu sei que tem muita gente que me ouve que deve estar pedindo muita oração pela família. Pais que pedem oração pelos seus filhos, mães, que pedem oração, maridos que pede oração pela sua esposa, esposa que pede oração pelo seu marido. Mas tem algo que eu preciso que você entenda. Sabe, a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. A Bíblia diz que para você conseguir a bênção de Deus para a família, você tem que respeitar um dos requisitos básicos, que é não fazer mal à família dos outros, tá? Você toma cuidado, você que vive desejando que alguém sofra alguma penalidade, que algum casamento acabe, você que vive determinando maldição para a vida dos outros, para o casamento dos outros, para o filho dos outros, você que fica chamando o filho dos outros de diabinho, de diabinha, toma cuidado com as suas palavras, toma cuidado com o que você faz. Você que anda com homens, com mulheres que são declaradamente adúlteros, toma cuidado, sabe? Esse tipo de comportamento são comportamentos que atraem o mal para a própria família. Não esqueça que Deus era com Davi. Não esqueça que Davi era homem de Deus, mas no momento que Davi ele fez mal à família dos outros, no momento que Davi destruiu a família dos outros, a Bíblia diz que a mão de Deus pesou contra a família de Davi. E você que está acompanhando o estudo, sabe que nós estamos falando da fuga de Davi. Davi fugiu para que o próprio filho não o matasse. Por mais que o filho de Davi tivesse ódio e vontade de matar o próprio pai, a Bíblia diz que Davi amava o seu filho. Mas na mensagem de hoje, chega um momento inevitável, uma guerra. O exército de Davi agora parte em guerra contra o exército de Absalão, porque o exército de Absalão sai de Jerusalém, sai das tribos de Israel e vai em perseguição ao exército de Davi. Por outro lado, Davi, ele separa todo o povo dele, todos os homens de guerra, em 3 pelotões. E esses 3 pelotões, ele separa para que enfrente o exército de Absalão. Mas Deus era com Davi. E a Bíblia diz que a resposta de Deus para Davi foi tão grande que morreram mais homens por causa dos problemas que enfrentaram com a vegetação, com as armadilhas naturais dos bosques, da estrada que eles pegaram para enfrentar o exército de Davi, do que pela espada de Davi. E algo importante aconteceu. Davi, quando separou os homens e enviou os homens para guerrear, lá em 2 Samuel capítulo 18, verso 5, ele diz assim: deu ordem o rei a Joabe, comandante de uma guarnição, a Abissai, comandante de outra guarnição, e a Itai, comandante de outra guarnição, as 3 com que eu falei para vocês, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitões para que não fizesse mal a Absalão. Gente, eu quero que você entenda que quando nós amamos alguém, como Davi amava os seus filhos,
o amor, ele é incondicional. Você não ama uma pessoa porque essa pessoa te trata bem. Você simplesmente ama essa pessoa, tá? E Davi amava Absalão. Davi queria preservar a vida de Absalão, por mais que Absalão ele estivesse caminhando para a morte, porque Absalão começou uma guerra sem nem saber no que ele estava se metendo. Absalão começou uma guerra que ele achava que ia ganhar, mas ele estava lutando contra o homem que viveu a vida toda lutando, guerreando, e ele só viveu dias de paz. Tudo que Absalão conhecia da guerra era das emoções da mente e do coração dele. Absalão não tinha ido para campo de batalha. Absalão não viveu a guerra no campo de batalha. É claro que Absalão estava caminhando para a morte, mas a Bíblia diz que a morte de Absalão foi um tanto inusitada. Absalão percebeu que estava perdendo a guerra e ele ficou enganchado nas árvores. Está aqui no verso 9 do capítulo 18. Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o muro debaixo dos ramos, espesso de um carvalho, Absalão ficou preso nele pela cabeça, ficou empendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele havia montado passou adiante. Ora, os homens que viram aquilo não mataram Absalão. Fizeram a Joabe saber do que estava acontecendo, e foi o próprio Joabe que matou Absalão naquele mesmo momento. Gente, Joabe desobedeceu a ordem de Davi. Mesmo estando em guerra, a ordem de Davi era que Absalão fosse tratado com brandura. Davi não queria perder mais um filho, mas infelizmente foi o que aconteceu, ainda como consequência das ações de Davi. Eu estou falando sobre isso e vocês não estão percebendo a magnitude desses problemas. O povo de Israel nunca se matou por causa de Moisés. O povo de Israel nunca se matou por causa de Josué. Não houve na história da Bíblia um conflito do povo de Israel por causa dos juízes, mas por causa dos reis. O povo de Israel se enfrentou, irmão matando irmão, por causa do rei Saul. O povo de Israel se enfrentou, irmão matando irmão, por causa do rei Davi. E o que eu preciso que você entenda nessa mensagem, já que estamos falando da escolha do homem ser governado pelo homem, não por Deus, é que o povo escolheu ser governado pelos reis. Mesmo perdendo seus bens, mesmo perdendo o direito de escolha, mesmo sendo governado por homens egoístas e orgulhosos, mas o povo escolheu deixar de ser governado por Deus e passou a ser governado pelos homens. Mas como eu estou tratando do assunto da família, a Bíblia diz que a notícia demorou de chegar para Davi. Davi ficou procurando saber sobre o filho dele, mas essa notícia, ela demorou de chegar, até que chegou. E quando essa notícia chegou a Davi, e Davi entendeu que Absalão era morto, lá no versículo 33 do capítulo 18 de 2 Samuel, diz assim: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera que eu morrera por ti.
Absalão, meu filho, meu amigo e minha amiga, a dor de perder alguém da família é muito grande. Eu quero lembrar você que Davi era segundo o coração de Deus. Eu quero lembrar você que Davi, ele não deixava de orar. Você que acha que está protegendo a sua família somente orando o Salmo 91, orando o Salmo 23. Tem pessoas aí que vai para o carnaval, que é justamente o lugar da prostituição, do adultério, da fornicação, e está orando o Salmo 91, Salmo 23, achando que vai ter proteção por si e pela sua família. Tem pessoas aí que estão saindo de casa, intencionado em se envolver com outro homem, com outra mulher fora da sua relação dentro de casa, ou talvez são pessoas descompromissadas que se envolvem com pessoas compromissadas, achando que nada vai acontecer de ruim e de repente o mal acontece. E tem pessoas que perguntam a Deus por quê. Sabe por que essas pessoas perguntam a Deus por quê? Porque não ouvem o mensagem diária. Porque se ouvisse o mensagem diária, estariam aprendendo que a proteção de Deus é com aqueles que agradam a Deus. Para finalizar essa mensagem de hoje, Deus diz a mim e a você: voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Quer ser abençoado? Se volta para Deus. Quer ter a família abençoada? Se volta para Deus e Deus vai abençoar a sua vida e tudo que você tocar com as suas mãos. Feche seus olhos, é momento de oração, é momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, olha para nós com teu olhar de misericórdia e compaixão. Senhor nosso Deus e eterno Pai, não há outro digno de ser louvado e glorificado como o Senhor. Mas te pedimos, neste momento, em nome de Jesus, tende misericórdia de nós. Assim como o Senhor teve misericórdia do cego Bartimeu, que pedia ao Senhor o milagre, a cura dos olhos. Assim como o Senhor teve misericórdia daquela mulher que tocou as vestes de Jesus e ela foi curada de sua hemorragia. Assim como o Senhor teve misericórdia daquela mãe que pedia ao Senhor que a sua filhinha fosse liberta do espírito de demônio que a atribulava. Assim como o Senhor, com olhar de misericórdia, atendeu o pedido de cada um daqueles que se aproximaram do Senhor. Olha para nós, com teu olhar de misericórdia. Essa pessoa que talvez está no hospital, no leito de dor. Essa pessoa que dorme à base de remédios, trabalha à base de remédios. Essa pessoa que está tendo dificuldade de pagar as contas. Essa pessoa que sofre da crise do pânico, tem medo de tudo, até de sair para trabalhar. Eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre cada uma dessas pessoas para abençoá-las. Que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre cada uma dessas pessoas para libertá-las de todo o mal, seja a doença no corpo ou da alma, seja o problema financeiro ou familiar. Venha atender a oração do teu povo com o mesmo olhar de misericórdia com que o Senhor olhou para cada pessoa a quem o Senhor operou na vida delas o milagre e a maravilha. Que esse olhar de misericórdia do Senhor alcance os presos, os internados, os viciados, aqueles que não têm onde morar. Que o olhar de misericórdia do Senhor alcance aqueles que estão desempregados, endividados, aqueles que estão com problema na justiça,
Que o olhar de misericórdia do Senhor alcance esses casais que estão em contenda, separados, esses pais que não sabem onde andam seus filhos. Meu Deus, nesse momento nós te pedimos, opera em favor desse povo o grande milagre, a grande maravilha de Deus, para que esse povo tenha uma vida abençoada, para que esse povo tenha uma vida próspera, para que esse povo seja nesse momento alcançado pelo favor e pela misericórdia de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha garantir as bênçãos, a cura, a libertação na vida desses que tomarem dessa água. No momento que eles tomarem dessa água abençoada, consagrada, que eles sejam libertos, curados e abençoados. E aqueles que o Senhor levantou como coluna nesse canal, lembra de prosperar a obra das mãos de cada um deles. Assim nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.